Você está ansioso esperando uma promessa de Deus se cumprir? Você ora, jejua, declara, confessa, mas no fundo do seu coração há um medo silencioso de que este ano seja apenas mais um ano de espera frustrada. Deixe eu te dizer algo que pode chocar você. A única coisa impedindo sua promessa de se manifestar este ano pode ser exatamente o seu desespero, sua ansiedade, seu medo de que não vai acontecer. Porque a ansiedade não é zelo espiritual. A ansiedade é incredulidade vestida de roupa religiosa. E nos próximos minutos, você vai descobrir por que a maioria dos cristãos nunca vê suas promessas se cumprirem. Não porque Deus seja infiel, mas porque eles nunca aprenderam o princípio mais poderoso da fé, o princípio do descanso. E quando você entender isso, tudo muda. Porque a fé verdadeira não se desespera. A fé verdadeira descansa. Veja, tem milhões de cristãos, neste exato momento, vivendo em uma espécie de tormento espiritual. Eles têm uma palavra profética. Eles têm uma promessa específica que Deus falou ao coração deles. Talvez seja a cura, talvez seja a provisão financeira, talvez seja a restauração de um casamento, talvez seja a conversão de um filho. E eles estão fazendo tudo o que sabem fazer, orando horas por dia, jejuando regularmente, declarando a palavra. Mas por dentro há uma ansiedade corrosiva, um medo constante, uma verificação mental obsessiva. Será que vai acontecer mesmo? Porque ainda não aconteceu. Será que eu ouvi errado? E sabe o que essa ansiedade revela? Incredulidade. Porque se você realmente acreditasse que Deus disse, você descansaria. Você não verificaria constantemente. Você não viveria atormentado pela dúvida. Hebreus 4:3 declara algo revolucionário. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Não entraremos um dia, entramos, tempo presente. A fé verdadeira entra no repouso, não depois que a promessa se manifestar, mas no momento em que você crê. Essa palavra repouso no grego original é katapausis. Significa cessação de trabalho. Repouso completo, confiança absoluta, é a mesma palavra usada para descrever o descanso de Deus após a criação. Deus não ficou ansioso para ver se o universo ia funcionar. Ele descansou porque sabia que estava consumado. E a fé opera no mesmo princípio. Mas aqui está o problema. A maioria dos cristãos confunde atividade religiosa com fé. Eles pensam que quanto mais desesperadamente orarem, mais fé estão demonstrando. Quanto mais intensamente jejuarem, mais Deus vai se impressionar. Quanto mais alto declararem, mais rápido a promessa virá. Mas isso é uma distorção perigosa. E.W. Kenyon, em seu livro The Two Kinds of Faith, Os Dois Tipos de Fé, explicou exatamente essa diferença. Kenyon escreveu: há a fé dos sentidos que depende do que vê, sente e ouve, e há a fé da revelação que descansa no que Deus disse, independente das evidências físicas. Você está percebendo a diferença? A fé dos sentidos fica ansiosa porque precisa de confirmação constante. A fé da revelação descansa porque a palavra de Deus é suficiente. Quando você está ansioso, você está operando na fé dos sentidos. Quando você está em paz, você está operando na fé da revelação. Filipenses 4:6-7 nos dá a chave. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Note a sequência. Não estejais inquietos. Apresentem seus pedidos, com ação de graças, não com desespero, com gratidão, porque você está agradecendo por algo que ainda não viu, mas que já possui no Espírito. E o resultado? A paz de Deus guarda seu coração. Paz não é consequência de ver a resposta. Paz é evidência de que você creu na resposta. Então, por que suas promessas não se manifestaram antes? Deixe eu ser brutalmente honesto com você. Pode não ter sido falta de oração. Pode não ter sido falta de jejum. Pode ter sido exatamente o oposto. Excesso de ansiedade religiosa que bloqueou a fé. Porque a ansiedade, meu irmão, minha irmã, é uma forma sutil de controle.
Você está tentando forçar Deus a operar no seu tempo. Você está tentando manipular o resultado através de intensidade emocional. Mas Deus não responde ao desespero. Ele responde à fé. E a fé não se desespera. Jesus disse algo que a maioria dos cristãos não consegue aceitar. Mateus 6, 25, 27. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está dizendo, sua ansiedade é inútil. Ela não adiciona nada. Ela não acelera nada. Ela não melhora nada. Na verdade, ela atrasa tudo. Porque a ansiedade é a linguagem da incredulidade. E onde há incredulidade, o sobrenatural não pode fluir. Lembra de Marcos 6, 5, 6? E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Jesus não pôde fazer obra poderosa. Por quê? Por causa da incredulidade. A ansiedade é incredulidade disfarçada. E ela tem o mesmo efeito. Ela bloqueia o poder de Deus. Deixa eu te dar uma metáfora que vai clarear isso. Imagine um agricultor. Ele planta uma semente no solo. Ele sabe que aquela semente tem vida dentro dela. Ele sabe que ela vai germinar. Mas todos os dias ele fica ansioso. Será que está crescendo? Porque ainda não vejo nada. E então ele começa a desenterrar a semente para verificar. Todo dia, verifica, replanta. Verifica, replanta. Verifica, replanta. O que vai acontecer com aquela semente? Ela nunca vai crescer. Não porque não tinha vida, mas porque ele nunca deixou o processo acontecer. Essa é a imagem exata do crente ansioso. Deus já plantou a promessa no reino espiritual. Ela tem vida. Ela está em processo de manifestação. Mas você fica desenterrando com sua ansiedade, verificando obsessivamente. Ainda não aconteceu. Será que vai acontecer? E cada vez que você faz isso, você interrompe o processo. A fé planta e descansa. A incredulidade planta e desenterra. Agora, deixe eu te mostrar algo ainda mais profundo. Tem uma razão específica pela qual Deus opera em tempos determinados. Eclesiastes 3:1 declara: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus não está atrasado. Ele está operando em precisão divina. Toda promessa tem um período de gestação. Assim como uma mulher grávida não pode forçar o bebê a nascer no 4º mês porque está ansiosa, você não pode forçar a promessa de Deus a se manifestar antes do tempo divino. Mas aqui está a chave. O tempo de Deus não é definido por calendário humano. É definido por maturidade espiritual. É definido por alinhamento de fé. É definido por condições espirituais corretas. E a ansiedade atrasa essas condições. Porque enquanto você está ansioso, você não está em fé. E sem fé, o relógio espiritual para. Kenyon, em seu livro The Hidden Man, O Homem Oculto, escreveu algo poderoso. O crente que aprendeu a descansar na palavra de Deus possui uma força que os ansiosos nunca conhecerão. Porque o descanso não é passividade, é a mais alta forma de fé. Você está entendendo? Sua ansiedade não está apressando nada, ela está atrasando tudo. Porque Deus está esperando que você entre no repouso. Ele está esperando que você pare de implorar e comece a possuir. Ele está esperando que sua confissão mude de "por favor, Deus" para "obrigado, Pai", porque já está feito. Então, como você sai da ansiedade e entra no repouso? Primeira coisa, você precisa entender a diferença entre fé ativa e ansiedade religiosa. Fé ativa declara a promessa. Ansiedade religiosa implora pela promessa. Fé ativa agradece antes de ver. Ansiedade religiosa duvida até ver. Fé ativa descansa no caráter de Deus. Ansiedade religiosa questiona a fidelidade de Deus. Marcos 11, 24 é a fórmula completa.
Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Note o tempo verbal, crede que o recebereis. A fé olha para o futuro como se já fosse presente. Kenyon chamava isso de a consciência de posse. Em The Two Kinds of Faith, ele explicou: a fé real trata as coisas invisíveis como se fossem visíveis. Ela age como se a promessa já estivesse cumprida, porque no reino espiritual já está. Essa é a linguagem da fé que descansa. Eu já recebi no espírito. Agora espero a manifestação física. Não há ansiedade nisso. Há certeza. Segunda coisa, você precisa mudar sua confissão. Pare de dizer, não sei quando vai acontecer. Comece a dizer, está feito. Eu simplesmente aguardo o tempo de Deus. Pare de dizer, espero que Deus me responda. Comece a dizer, Deus já respondeu. A manifestação é questão de tempo. Suas palavras criam atmosfera espiritual. Quando você fala ansiedade, você constrói um ambiente de incredulidade. Quando você fala descanso, você constrói um ambiente de fé. E onde há fé, o poder de Deus flui. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm poder criativo. Elas constroem ou destroem. Terceira coisa, você precisa praticar o repouso conscientemente. Toda vez que a ansiedade vier, você diz em voz alta, eu entro no repouso da fé. A promessa de Deus é sim e amém. Eu descanso no que ele declarou. Isaías 30:15 nos dá a chave. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Não na agitação, não no desespero, no sossego, no repouso. Porque é ali que o poder é liberado. E agora, deixa eu te dar 3 sinais de que sua promessa está prestes a se manifestar. Primeiro sinal, você para de verificar obsessivamente. Quando a fé está madura, você não acorda todo dia desesperado para ver se aconteceu. Você simplesmente vive em paz sabendo que está feito. Segundo sinal, você começa a agradecer mais do que a pedir. Sua oração muda de súplica para gratidão, porque você não está mais pedindo o que já tem. Você está celebrando o que Deus já deu. 1 Tessalonicenses 5:18 se torna sua realidade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Terceiro sinal, a paz de Deus guarda seu coração. Filipenses 4:7 se torna real. Mesmo quando as circunstâncias gritam o oposto, há uma paz inexplicável, uma quietude interior, porque seu espírito sabe que está consumado. E quando esses 3 sinais estão presentes, a manifestação é iminente. Porque você removeu o último obstáculo, a incredulidade disfarçada de ansiedade. Então, o que você faz com isso agora? Nos próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte. Primeiro, toda manhã, declare em voz alta: eu entro no repouso da fé. A promessa de Deus para minha vida já está cumprida no Espírito. Eu simplesmente aguardo a manifestação física no tempo perfeito de Deus. Repita isso 5 vezes. Deixe essas palavras reprogramarem sua mente. Segundo, toda vez que a ansiedade vier, substitua imediatamente com gratidão. Em vez de pensar, por que ainda não aconteceu? Diga em voz alta: Pai, eu te agradeço porque tu já cumpriste. Meu coração descansa na tua fidelidade. Terceiro, pare de verificar obsessivamente. Pare de perguntar a Deus todos os dias quando vai acontecer. Ele já disse que vai acontecer. Sua pergunta revela dúvida. Mude para: obrigado, Pai, porque está feito. Quando você aplica essas 3 ações conscientemente por 7 dias, algo muda no reino espiritual. Porque você entra no repouso. E quando você entra no repouso, Deus entra em ação. Kenyon disse algo profundo em Realidade. Deus não pode fazer por você aquilo que você não permite que Ele faça através da sua fé. A ansiedade fecha a porta. O descanso a abre completamente. Este ano, a promessa se cumprirá. Não porque você orou mais, não porque você jejuou mais, mas porque você finalmente aprendeu a descansar. A ansiedade que te atormentou nos anos anteriores foi o único obstáculo. Agora você sabe disso. E quando você remove esse obstáculo, nada pode impedir a manifestação.
Salmo 37:7 se torna sua realidade. Descansa no Senhor e espera nele. Não se agite, não se desespere. Descansa, porque ele é fiel. E o que ele prometeu, ele cumprirá, neste ano, no tempo dele, na perfeição dele. E você estará em paz quando acontecer, porque você já sabia que estava feito. Mas antes de eu terminar, preciso te avisar sobre uma coisa. Existe uma frase que milhões de cristãos repetem todos os dias sem perceber que essa frase está cancelando a promessa de Deus, mesmo depois da promessa ter sido liberada no mundo espiritual. Essa frase parece inocente, parece até humilde, mas espiritualmente ela é mortal. E quando você descobrir qual é essa frase, você nunca mais vai dizê-la, porque ela destrói mais promessas do que qualquer pecado, mais do que qualquer ataque do inimigo. Ela vem da sua própria boca. E milhões de crentes estão usando essa frase agora mesmo sem saber o estrago que ela causa. No próximo vídeo, eu vou revelar qual é essa frase e por que ela tem poder legal para anular o que Deus já decretou. Você não vai querer perder, porque quando você identificar essa frase na sua própria confissão e removê-la, verá promessas se manifestarem em dias que esperavam há anos. Clique no próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Sua vida espiritual depende disso.